igreja precisa orar. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões.
pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Afeta minha alma, faz meu coração que tu faz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu
aprender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Graça e paz, queridos. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. E nesse momento, eu peço que todos que estão aí, do outro lado, nas suas casas, possam aquietar o coração para ouvir a voz de Deus. Vamos ter também a palavra daqui a pouco. Mas eu quero trazer algumas comunicações nessa manhã, tá certo? Essa manhã nós estamos comemorando o Dia do Adolescente Batista, e no livro de Eclesiastes 12:1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, e vocês não tenham neles contentamento, alegria. E queria também, nessa manhã, dedicar ao Dia dos Pais. Um abraço a todos os pais que têm a missão de conduzir seus filhos. E essa condução ao lado do Senhor Jesus. Essa condução tem que vir direcionada pelo Senhor, mas recebido também o direcionamento de Deus para a sua vida, Pai. Então, felicidades, um grande abraço para todos os pais da primeira igreja e outros pais também representados aqui pela nossa igreja, tá certo? Eu quero pedir agora que vai ser colocado aí uma informação sobre missões estaduais, e quem puder contribuir em missões, que possam ligar para o pastor Amaro, é a pessoa responsável de contato, que possam estar entrando em contato com ele e fazendo as suas contribuições para missões estaduais, ok? E sabemos que temos as frentes missionárias na nossa igreja, o Instituto Agir, o AGEM, o Desafio Jovem. Todos esses institutos são frentes missionárias, Nós temos os dízimos e as ofertas também alçadas aqui pela igreja, que servem também para poder contribuir nesses ministérios. Nós estamos vendo aí algumas imagens do missionário Valmir, que tem ido às ruas, tem contribuído, tem levado o alimento para essas pessoas, não só o alimento físico, mas o alimento espiritual também, a palavra de Deus, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, nós estamos vendo aí essas imagens, tem um código ali, um QR Code, onde você pode também estar fazendo as suas doações através desse código, e com certeza estará sendo direcionado essas ofertas para esse trabalho. Temos aí o Instituto Agir também, na distribuição de lanches, de alimentos, de cestas básicas, que são enviados ali para aquela comunidade dos Coelhos, Favela do Papelão, Coque, e outras comunidades que a gente tem também direcionado. Então, como é importante, nós temos as contribuições aí também por depósito em conta, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, como está sendo apresentado aí na tela, e por esses telefones também vocês podem estar fazendo as contribuições. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que continue derramando da sua graça, e que vocês possam estar aí, firmes aí, sentados na frente da TV ou no celular, não sei como cada um está, mas podendo nesse momento cultuar e adorar a Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E astúcias infernais, iguais não há na terra.
nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com a mais de defesa. Se temos de perder, família vem esconder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus.
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado. Boa noite. Que nós possamos estar sempre entregando nosso coração a Deus, que nós possamos estar sempre lembrando do sacrifício que Ele fez por nós e que nós possamos sempre agradecer. Oremos. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor por nós. Paizinho, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Queremos Te agradecer agora, Senhor, por estar sempre conosco e queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor conduza esse culto, Senhor, que nossos corações possam estar abertos, Senhor, à Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pelas incontáveis bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.
Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Esse mês nós comemoramos, enquanto batistas, o mês da juventude. E eu gostaria, em especial nessa noite, direcionar minha palavra à nossa juventude, aos nossos adolescentes. E desde já convidar você, nós temos tido todos os sábados, às 15 horas, pelo Instagram, dos adolescentes da nossa igreja, do Geração de Primeira, é o nome do ministério. Nós temos tido esse encontro. Então, todos os sábados, às 15 horas, todas as quintas-feiras, nós temos tido uma live de oração. Tem sido muito bom nos encontrarmos ali, mesmo que daquele modo virtual, para orarmos juntos. E temos visto também Deus responder nossas orações. E todos os domingos pela manhã, temos a classe de escola dominical também. E a juventude também tem feito nas sextas-feiras o projeto Resgate, de uma forma virtual também. E aos sábados, a escola então, bíblica do sábado, né? Tem se estudado o livro de Marcos. Então você pode participar. A nossa juventude tem sido muito atuante no reino, na cidade. E o objetivo é cada vez mais nós estarmos proclamando as verdades do Senhor. Como pastor de adolescente, eu queria agradecer, então, pela vida dos nossos adolescentes que têm se empenhado em levar a palavra do Senhor, mas, mais importante, têm se empenhado em viver essa palavra. Então, nossa palavra de gratidão aos adolescentes de nossa igreja, que, como os irmãos puderam perceber, hoje participaram desses 2 cultos. Eu gostaria de convidar, então, você de abrir a sua Bíblia para nós refletirmos um pouco em João capítulo 9. E nesse momento eu gostaria então de conversar com você a respeito de com qual juventude o Senhor pode contar. Com qual juventude o Senhor pode contar hoje? João capítulo 9. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que não manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu o cego, ou ex-cego: não sei. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora vocês dizem: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos faz enxergar muito além. Obrigado, Senhor, porque esse milagre que o Senhor fez ali na cruz reverbera até hoje, Pai, nos fazendo e separando um povo teu,
um povo santificado para proclamar as virtudes, ó Pai, do Teu Evangelho, para o louvor da Tua glória. Pai, obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz. E nesse instante, Senhor, nos confronta, nos fala através dela, em nome de Jesus. Amém. Esse é um relato curioso, porque Jesus Cristo, então, vai a caminho e encontra aquele cego. E o texto nos diz que o cego era um cego de nascença. Jesus, ele agia com um propósito. Jesus Cristo viu aquele homem. Jesus Cristo ia caminhando e viu aquele homem. E eu gosto de perceber o apóstolo João aqui usando o jogo de palavras, porque a gente está tratando de um cego e Jesus Cristo está enxergando aquele homem. Jesus Cristo então enxerga aquele homem, mas a pergunta aí no versículo 2 que os discípulos fazem é uma pergunta curiosa. Mestre, quem foi que pecou? Foi este aí ou foram os seus pais que pecaram? A pergunta dos discípulos era uma pergunta que falava de uma certa tradição entre os judeus. Se alguém estava numa situação como aquela, certamente alguém pecou, porque aquilo era um motivo de maldição. Sofrer algum acidente, ficar defasado em relação aos outros, nascer cego, isso era sinal de alguma maldição. Alguém pecou, ou foram os pais, ou foi o próprio homem, ou foi a própria pessoa. É verdade que esse texto, ele se assenta, essa pergunta dos discípulos, ela se assenta em textos do Antigo Testamento. Você sabe que um bom judeu, ele tentava guardar a lei, ele tentava observar aquilo que Moisés dizia, aquilo que Moisés ensinou, aquilo que Moisés recebeu do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz exatamente assim, olhe lá. Não as adorarás, aqui o Senhor falando para as imagens de escultura. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, talvez um daqueles discípulos pudessem estar pensando, não, certamente lembrou daquela palavra ali de Moisés e certamente disse, não, os pais dele pensaram, os pais dele pecaram, os pais dele cometeram um delito contra o Senhor, por isso que esse homem nasceu cego. Mas o texto de Jeremias, abra sua Bíblia também, Jeremias capítulo 31, versículo 29, existia uma outra forma de se pensar aquela cegueira daquele homem. Jeremias 31, versículo 29, diz assim, naqueles dias já não mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Uma palavra do Senhor dizendo ao seu povo de que a iniquidade dos pais não passaria mais para os seus filhos. Mas se foram os pais que pecaram, se foi o filho que pecou, enfim, se foi alguém que pecou, o fato é que aquele homem havia nascido cego. O fato é que aquele homem ele estava fora, completamente fora do jogo. Ele não podia entrar no templo, ele não podia adorar, porque para os judeus aquele homem estava em pecado. Aquele homem não conseguia enxergar, aquele homem não conseguia ver, aquele homem estava fora, aquele homem ele não era contado, absolutamente não era contado. Mas Jesus Cristo viu aquele homem. Jesus Cristo se aproximou daquele homem. E diante, então, da pergunta dos seus discípulos, Jesus Cristo responde, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E Jesus Cristo complementa, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Curiosa essa frase de Jesus, porque Jesus Cristo está dizendo que não se pode trabalhar de noite. Sim, ele explica isso no versículo 5. Ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer que, observe bem, que enquanto Jesus Cristo está presente, é possível enxergar. Jesus Cristo é a luz do mundo. Onde Jesus Cristo não está, há trevas, não se enxerga. E é por isso que, enquanto Jesus Cristo estava no mundo, a hora de fazer o que precisava ser feito era aquele momento. A hora de realizar a obra do Pai, como ele diz no versículo 3, era aquele instante. Não poderia passar.
Jesus Cristo, então, toma para si a responsabilidade de fazer a obra do Pai. E Jesus Cristo faz alguma coisa. Jesus Cristo faz alguma coisa. Jesus Cristo, então, diz o versículo 6, Jesus Cristo cospe na terra e faz lodo, mistura ali a sua saliva com terra, aplica nos olhos daquele cego. Imagine a cena, aquele homem que estava no canto dele, estava ali pedindo esmola, certamente desde que nascera, estava ali naquela condição de resto da sociedade, e agora aparece um tal homem vindo de algum lugar, uma multidão acompanhando aquele homem, e de repente aquele homem se vê importunado, com aquele lamaçal ali nos seus olhos, aquela melequeira toda, e então aquele homem não entendendo nada do que estava acontecendo, Jesus Cristo toma aquele homem, mela os seus olhos e lhe dá uma ordem. Versículo 7, Jesus Cristo diz assim, vá embora, vá se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi. Não sabendo quem era, não sabendo o que estava acontecendo, mas o curioso é que aquele homem foi. Esse tanque de Siloé não ficava dentro da cidade de Jerusalém. Ele ficava próximo da cidade. Era um tanque aberto pelo rei Ezequias, ali no final da monarquia de Judá. Era um tanque muito especial, porque era um tanque que era feito em uma parede rochosa. E dali saíam águas cristalinas, águas virgens. E daí o nome enviado. E Jesus Cristo, então, manda aquele homem para aquele tanque, para se lavar naquele tanque. Esse episódio que João ele nos ensina aqui, que nos relata a respeito de Jesus, causou um alvoroço tremendo. Porque aquele homem, imagine você, um homem que nunca viu, um homem que nasceu cego, de repente se encontra com um homem que faz lodo, mela seus olhos, e de uma hora para outra aquele homem volta e volta enxergando. Um milagre extraordinário Jesus Cristo fez na vida daquele homem. Causou um alvoroço na cidade, causou um alvoroço na vida daqueles religiosos, a ponto de eles inquirirem aquele homem, expulsarem aquele homem diante do milagre que Jesus Cristo havia feito do templo. A gente leu isso no versículo 35. E depois que Jesus Cristo, então, encontra aquele homem, Jesus Cristo faz uma pergunta interessante para ele. Crê você no Filho do Homem? Aquele homem não sabia quem foi que tinha feito o milagre. Existe um milagre que Jesus Cristo quer fazer em cada um de nós. Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para fazer um milagre na vida de cada um de nós. Diz o texto, então, que aquele homem, diante da pergunta de Jesus, ele faz uma outra pergunta para Jesus. Quem é, Senhor? Quem foi que abriu os meus olhos? Quem foi que fez esse milagre em mim? Quem foi que teve misericórdia de mim? Quem foi que me fez agora enxergar, ver? E Jesus Cristo diz, você já está vendo. É o que fala com você. E aí no versículo 38 ele disse, eu creio, Senhor. E o adorou. A expressão daquele homem fala do resultado de um milagre na vida de alguém que passa por ele. Diante de um milagre do Senhor, não tem outra coisa que nós podemos fazer a não ser adorar ao Senhor. Muitas vezes nós até cantamos que na presença do Senhor dá vontade de fazer tantas coisas. Mas o texto bíblico nos ensina que diante da presença do Senhor, diante daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, diante daquilo que o Senhor realça nas nossas vidas, transforma nas nossas vidas, o que nós podemos fazer é adorar. É nos prostrarmos diante do Senhor. E Jesus Cristo complementa, então, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, diziam, nós também somos cegos? Nós que estamos falando contigo, nós também somos cegos? A resposta de Jesus Cristo é extraordinária. Porque ele diz assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora, como vocês estão me perguntando se vocês veem, como agora vocês estão dizendo e me questionando,
que não há pecado em vocês, porque vocês indiretamente estão avistando, indiretamente estão afirmando que vocês conseguem ver, o pecado está em vocês. Há um milagre que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Jesus Cristo não veio fundar uma religião, a gente comumente diz isso. Pelo contrário, Jesus Cristo veio fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Jesus Cristo veio fazer aquilo que nós, com as nossas próprias forças, nós não podemos fazer. E o que é que nós não podemos fazer? Nós não podemos chegar até Deus. Nós não podemos nos enxergarmos. Curioso é que quando nós nos olhamos no espelho, a sensação que nós temos é que nós conseguimos nos ver. Nós conseguimos nos ajustar. Nós conseguimos detalhar as nossas feições. Dar um retoque aqui, dar um retoque ali, mas na verdade o que nós conseguimos fazer é somente isso. Nós só somos capazes de fazer retoques em nós mesmos, mas nós não somos capazes de nos enxergarmos. Esse episódio que o apóstolo João, ele nos relata aí, de Jesus Cristo então, fazendo esse milagre, fazendo esse grande sinal, abrindo os olhos de um cego de nascença, ele aconteceu em um período muito festivo para os judeus, que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma grande festa, uma das 3 maiores festas para os judeus, até hoje eles comemoram, e é uma festa que iniciou há muito tempo atrás. É uma festa que iniciou ali, na saída do povo do Egito, quando o povo, passando pelo deserto, o Senhor disse assim, olha, separem alguns dias no ano, para comemorar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos exigia com que cada um dos judeus, eles pudessem sair de suas tendas, e aí na época em que eles saem do Egito, você se lembra, eles estavam andando, peregrinando pelo deserto. E eles saíam de suas tendas e montavam, né? Agora na época de Jesus, eles saíam das suas casas e eles montavam cabanas na cidade. Uma das grandes festas, porque a cidade de Jerusalém até hoje fica repleta de cabanas, de palmeiras, de flores, enfim. E eles vão para debaixo dessas cabanas para relembrarem aquele período em que eles saíram do Egito. É uma festa muito bonita. É uma festa que traz uma memória muito bonita. Mas o fato é que essa festa lembrava aquele povo a miséria deles, a pobreza deles. Lembrava a dependência deles de Deus durante o momento em que eles passam por todo aquele deserto. João nos relata que essa festa então começou no capítulo 7. Observe bem, capítulo 7, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, onde está o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos, os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, e disseram, deixa esse lugar, vai para a Judéia, vai para Jerusalém, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Isso os irmãos de Jesus dizendo para Jesus, sai daqui, sai da Galileia, vai para Jerusalém, para que os teus discípulos possam ver essas obras maravilhosas que tu fazes. Nesse tom irônico, eles continuam dizendo no versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras, as obras do mundo são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Versículo 10, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, subiu então Jesus, não publicamente, mas em segredo.
E João então começa a dizer que essa festa, e por causa da festa, os irmãos de Jesus, como nós lemos aqui, inquirem Jesus: ué, mas você não é o Messias? Você não é aquele que faz grandes e poderosos sinais? Suba para a grande festa, lá vai ter muita gente. O curioso que João aqui quer nos salientar é o fato de que os irmãos de Jesus não viam quem Jesus era. Os próprios irmãos de Jesus não conseguiam enxergar que Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus, que Jesus Cristo era o prometido, como nós cantamos aqui, que Jesus Cristo é o Filho do homem, como diz, como ele se revelou para aquele cego que ele curou. E um pouco mais à frente, Jesus Cristo, então, já na festa dos tabernáculos, Jesus Cristo começa, então, a ser questionado pelos fariseus. Versículo 16, Jesus Cristo sai com essa: ora, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E ele continua: se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se de fato falo por mim mesmo, isso que eu estou ensinando para vocês. Versículo 18, quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus Cristo, então, começa a sua conversa com os fariseus, com os principais da religião. Curioso é que aqueles principais da religião também não viam quem Jesus Cristo era. No versículo 8, Jesus Cristo ali no templo, ainda na cidade, dia da festa dos tabernáculos, que eram alguns dias, então eles tentam pegar Jesus. Jesus Cristo, em um determinado momento, em um determinado lugar, a ele é trazido uma mulher em adultério. E nós conhecemos esse episódio, João capítulo 8. E ali diante daquela mulher, eles começavam então a questionar Jesus: olha, Moisés diz que aquela que é pega em adultério tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? O Senhor não faz tantas coisas? O Senhor não realiza tantas coisas? O Senhor não diz que o seu Pai, que o Senhor é filho daquele que é o Pai, criador de todas as coisas? Ora, o que é que o Senhor diz diante de um fato como esse? E nós sabemos como é que Jesus Cristo resolve aquela questão. O fato é que João também nos mostra aqui que aqueles homens, os principais da religião, também não viam quem Jesus Cristo era. Que tristeza, porque aqueles homens eram estudiosos das Escrituras. Aqueles homens tinham os profetas nas mãos. Aqueles homens tinham as leis nas mãos. E tanto os profetas, quanto os salmos, quanto as leis, diziam quem Jesus Cristo era, apontavam para a pessoa dele, mostravam quem ele era. E aqueles homens que eram estudiosos das Escrituras, eles não conseguiam ver Jesus. Eles não conseguiam enxergar quem Jesus Cristo era. E aí Jesus Cristo, então, no versículo 12 do capítulo 8, depois de passar aquele episódio com aquelas mulheres, Jesus Cristo diz assim: olha, eu acho que vocês realmente não estão conseguindo enxergar. E Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Essa frase de Jesus Cristo é curiosa, mas ao mesmo tempo ela é radical. Porque Jesus Cristo, através dela, diz exatamente o que é que ele veio fazer. Exatamente aquilo que aqueles estudiosos, aqueles homens da lei, aqueles homens que conheciam as Escrituras não conseguiam enxergar. Lucas, capítulo 2, versículo 32, em um determinado momento, e muito específico, em que Jesus Cristo, então, é levado ali ao templo, quando criança, para ser circuncidado, o Simeão, um daqueles homens de Deus que estavam ali no templo, ele faz uma oração. Quando ele olha para Jesus, menino, pequeno, sendo circuncidado, aquele homem então é tomado de uma grande emoção e ele entoa um cântico ao Senhor. E no versículo 32, então, ele diz: ah, Senhor, que grande privilégio. Agora o Senhor pode me despedir. Agora eu posso partir. Agora o Senhor pode me levar.
porque agora sim, Senhor, eu percebo que Tu preparaste diante de todos os povos. Versículo 32, luz para revelação aos gentios e para a glória do Teu povo de Israel. Não bastasse isso, Mateus capítulo 4, a partir dos versículos 14, há uma expressão maravilhosa. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 14. Jesus Cristo então é batizado, já homem batizado, volta agora para o seu ministério. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que é que Isaías havia profetizado sobre Jesus 800 anos antes de Jesus Cristo iniciar seu ministério? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E a partir daí, Jesus Cristo começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E o curioso agora é que Jesus Cristo então encontra aquele homem cego, e Jesus Cristo é como se estivesse dizendo: olha, ninguém está entendendo nada, e peraí, eu vou desenhar agora para vocês verem. Os meus irmãos não conseguem perceber, a minha família não consegue perceber quem eu sou, os estudiosos das Escrituras não conseguem perceber quem eu sou, mas também aqueles que estão andando comigo, os meus discípulos, eles também não conseguem perceber o que é que está acontecendo. Então é por isso que Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz: meus amigos, filhinhos, não foi esse homem que pecou, não foram seus pais que pecaram, mas para que agora, nesse exato momento, nesse exato instante que o Senhor preparou, vocês pudessem perceber a obra do meu Pai, vocês pudessem perceber para que eu vim, para que vocês pudessem perceber e enxergar aquilo e tudo aquilo que os profetas disseram ao meu respeito. Agora sim. Então espere um instante, eu vou dizer para vocês com a obra do meu Pai. E Jesus Cristo então cospe no chão, faz lodo com a sua saliva, aplica aos olhos daquele cego e diz para ele: vai ao tanque de Siloé, vai ao tanque enviado. A partir do momento em que Ezequias inaugura aquele grande tanque, todos os anos, para a preparação da festa dos tabernáculos, grandes vasos de ouro eram levados naquele tanque e eram trazidos cheios de água, para que os judeus pudessem lavar os seus rostos, se purificarem, passarem a ficar puros para estarem diante do Senhor, para se prepararem para estarem diante do Senhor na festa dos tabernáculos. E agora Jesus Cristo então faz lodo com a sua saliva, mela os olhos daquele homem e diz o seguinte para aquele homem: vá lá no tanque. Agora você vai encontrar a verdadeira água. Agora sim cumpriu a verdadeira Escritura. Se eu não abrir os olhos, vocês jamais enxergarão. Agora sim, Jesus Cristo, na figura daquele homem, fazendo a obra naquele homem, diz o seguinte: agora se cumpriu todas as Escrituras. Eu vim para abrir os seus olhos. Eu vim fazer você enxergar uma coisa que por você mesmo você não consegue. Curioso, porque a mentalidade dos discípulos estava ainda na lei. A cabeça dos judeus estava dizendo assim: bem, alguém pecou aqui. Mas Jesus Cristo aproveita aquela oportunidade e diz: não, pelo contrário. O tempo do meu Pai é um tempo certo. E Jesus Cristo, por isso que ele diz: olha, existe um problema aqui. Existe um problema aqui. E que problema é esse? O problema é que vocês não conseguem enxergar.
Jesus Cristo, quando se encontrou com aquela mulher, Jesus Cristo, depois daquele momento, então, ele diz: olha, segue o teu caminho, não peques mais, não deixe que esse negócio domine você. E naquele instante, Jesus Cristo despede aquela mulher, e como eu falei antes, no versículo 12 do capítulo 8, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, eu estou no mundo. Versículo 31 do capítulo 8 de João, diz Jesus: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E do que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? Versículo 34, ele diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo veio abrir os nossos olhos por causa da cegueira do pecado. Jesus Cristo veio untar os nossos olhos com a verdadeira água, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres, para que nós pudéssemos enxergar quem Ele é, para que nós pudéssemos enxergar quem Ele é, e enxergando quem Ele é, nós pudéssemos enxergar o mundo a partir dessa perspectiva, para a glória de Deus Pai. Com que jovens o Senhor pode contar hoje? Com que juventude o Senhor pode contar hoje? O Senhor hoje conta com jovens que vejam quem Jesus Cristo é, e que, vendo quem Jesus Cristo é, possam enxergar o mundo e a si mesmo a partir dessa realidade, para a glória de Deus Pai. Uma das nossas maiores questões nesses tempos é exatamente essa: enxergar o mundo com o olhar de Jesus, com o olhar mudado pelo milagre de Jesus, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Talvez depois, e a gente encontra isso, tantas pessoas lendo as Escrituras, tantas pessoas falando sobre as Escrituras, mas parece que para a glória de Deus Pai não tem sido. Um excelente exemplo de como os olhos são abertos para a glória de Deus Pai nos foi relatado pelo próprio apóstolo Paulo. Acompanhe comigo o apóstolo Paulo escrevendo a um dos seus discípulos, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Paulo nos diz o seguinte, a partir do versículo 8: nós sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem é transgressor da lei, para quem é rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E ele continua dizendo, então: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E que palavra é essa? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por causa dessa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo de quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a glória de Deus é uma vida transformada. E ele é um exemplo disso. Blasfemo, insolente, perseguidor. Nós sabemos como o apóstolo Paulo era. Pediu cartas para açoitar, para prender discípulos de Jesus. Chegou a concordar e apoiar o martírio de Estevão. Esse homem era perdido. Esse homem não era contado. Esse homem era um resto do reino dos céus. Mas a misericórdia de Deus sobre a vida dele superabundou. E agora esse homem, então, é ministro do evangelho que transforma. É ministro desse evangelho que purifica, que separa, que faz algo novo, que abre os olhos, que modifica as vidas. E agora esse homem então diz, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. É gente assim com quem o Senhor pode contar nessa geração. Gente que experimentou o milagre de Jesus. Gente que teve os seus olhos abertos por Ele. A perspectiva de João, ao nos falar sobre Jesus, não é de que nós aprendemos alguma coisa sobre Jesus, mas é de que, quando nós nos aproximamos dEle, nós experimentamos alguma coisa de Jesus. É na experiência, é no convívio, é na aproximação com Jesus que nós somos transformados com Ele. Foi isso que Nicodemos experimentou. Tem que nascer de novo. Foram isso que aqueles noivos experimentaram, é um vinho novo. Foi isso que a mulher samaritana experimentou, uma água nova. Tem que experimentar, tem que ter os seus olhos abertos. Não é saber, não é conhecimento, não é estrutura, não é articulação, mas é experimentar. Tem que experimentar o milagre de Jesus. Os olhos precisam ser abertos. Jesus Cristo precisa fazer um milagre na vida. Precisamos passar por esse milagre. E é gente assim com que Deus conta nessa geração. Gente que teve os seus olhos abertos. E agora, diante daquela pergunta dos seus discípulos, mestre, quem foi que pecou? Foi ele? Foram seus pais? E Jesus Cristo então diz, nem ele nem seus pais. Ninguém está entendendo quem eu sou. Mas eu estou levantando uma geração de pessoas que tiveram os seus olhos, como esse cego, abertos pelo meu poder, que entenderam que os profetas e a lei falavam sobre mim, que os salmos cantavam sobre mim, e que agora, porque se aproximaram e permitiram com que eu pudesse abrir os seus olhos, essas pessoas, elas são as pessoas que podem proclamar, que podem dizer com as suas vidas que eu sou o Cristo. São pessoas que, independentemente das circunstâncias, elas se prostram, elas me adoram, porque elas sabem que eu sou o prometido. Elas sabem que eu sou o enviado. Elas me veem como eu sou. Elas não têm o tampão da religião. Elas não têm a cortina do conhecimento. Elas não têm o anteparo da especulação. Eles me enxergam a partir do milagre que eu fiz nos olhos deles. Gente que tem os olhos abertos por causa do milagre de Jesus, não por causa de suas forças, não por causa do seu conhecimento, não por causa das suas capacidades, das suas habilidades, mas porque se aproximou de Jesus, permitiu com que ele pudesse abrir os seus olhos e foi enviado por ele para proclamar o milagre na vida. Gente assim, jovens com o olhar de Jesus para ir a pecadores, a fim de fazê-los filhos de Deus, pela pregação do Evangelho, para a glória de Deus Pai. É gente assim com quem o Senhor conta nesses dias. É gente assim com quem o Senhor espera que o seu Evangelho possa ser pregado. O desafio da nossa juventude hoje, da juventude cristã, da juventude brasileira, da juventude cristã brasileira, é enxergar a Jesus Cristo como Ele é.
É ter os seus olhos abertos por Ele. Não por causa de um momento, de uma programação, não por causa de pessoas, mas por causa de uma experiência viva com Ele. E quem passa com uma experiência, quem passa por uma experiência pessoal com Jesus não é mais o mesmo. Seus olhos são abertos. A sua vida é mudada. E ele passa então, como o mestre, seguir o caminho das obras do Pai. Hoje é dia dos pais. Hoje é um dia muito especial. E muito provavelmente a maior missão dos pais seja ajudar seus filhos a enxergarem quem é Jesus, a conduzirem, a aproximarem seus filhos de quem Jesus Cristo é. É muito difícil perceber que muitas vezes esse ministério tem sido negligenciado, tem sido deturpado. E muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes têm se distanciado do Senhor. Mas ajudá-los a enxergar quem Jesus Cristo é, deixá-los próximo dEle, deixá-los no caminho de Jesus, porque Jesus Cristo passando vai observá-los e vai fazer um milagre que precisa ser feito, para que eles possam enxergar Jesus, para que eles sejam luz aos gentios, para que eles possam ser luz onde quer que eles estejam. Esse é o nosso grande desafio como pais nesse dia. Enxergar o mundo a partir do olhar de Jesus, para a glória de Deus Pai. Esse sim é o nosso desafio enquanto juventude. Esse sim é um grande desafio para que a glória do nosso Deus e as obras do nosso Pai possam ser vistas por esse mundo em trevas, por esse mundo que jaz no maligno, por esse mundo repleto de pessoas que andam daqui para acolá, mas que estão nas trevas e não enxergam quem é Jesus. Não se enxergam, porque eles não sofreram, não passaram, não experimentaram o milagre de Jesus nos seus olhos. Que nesse dia o Senhor possa abrir os nossos olhos. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter os seus olhos espirituais abertos pela pessoa de Jesus. Mas no dia que isso acontecer, você jamais será a mesma pessoa. O mundo espiritual se descortinará para você. E você enxergará quem você é, porque você está aqui. E para que esse dia foi criado? Para que a glória de Deus, para que as obras do Pai pudessem finalmente alcançar você. Eu não sei como é que você tem lidado, você pai, com seus filhos, mas saiba que a obra do Senhor, ela permite ainda a gente um ponto de retorno. Então fica o desafio para você, a partir de hoje, se voltar ao Senhor, para que você os ajude, para que você contribua, para que eles possam se aproximar do Senhor Jesus. E mais do que isso, para que você seja esse canal de bênção na vida dos seus filhos. Talvez você ainda não tenha tido seus olhos abertos. Talvez você ainda não tenha passado por essa experiência de estar com Jesus, de ter os seus olhos abertos por Ele. Nessa noite eu quero convidar você. Você pode entrar em contato conosco. E nós certamente queremos orar com você. E aí onde você está, eu queria nesse instante orar com você nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia se aproximou de nós, abriu os nossos olhos. E a partir de então a nossa caminhada tem sido, Senhor, de enxergar quem o Senhor é. De proclamar, ó Pai, a cada tempo, a cada instante, o Senhor aos povos, levando luz àqueles que estão nas trevas. Pai, nessa noite, nesse instante, nós queremos colocar todas aquelas pessoas
que carecem ter os seus olhos abertos, que até hoje estão caminhando nas trevas, que até hoje, ó Pai, viveram, Senhor, longe desse milagre que o Senhor oferece. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor faça essa obra, esse milagre que só o Senhor pode fazer. Quanto a nós, ó Pai, que cada dia o Senhor esteja fazendo os teus milagres nas nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, olhar para nós mesmos, para as circunstâncias, para esse mundo que jaz no maligno, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que os nossos adolescentes, os nossos jovens, que a tua igreja, Senhor, esteja com os olhos fixos, voltados para o Senhor, porque é desse milagre diário de que nós precisamos. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Subir